Crescer com a Bíblia. Um espaço para mergulharmos juntos na Palavra de Deus. Fortalecimento à fé e à esperança. Apresentação Padre Lucas Romano. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Caríssimos amigos que escutam o nosso podcast, estamos aqui em mais um programa desta quarta-feira. Que Deus abençoe todos que nos escutam. Hoje nós vamos falar sobre um midrash encontrado no livro de Daniel, no livro do profeta Daniel. Capítulo 13, Daniel salva Susana, fiel a Deus segundo a lei. É uma história, uma midrash colocado no livro de Daniel para nos dar uma lição sobre a fidelidade a Deus, né? O livro de Daniel, nós sabemos, já ouvimos outras vezes, tem vários pontos que ligam um no outro sobre o povo fiel. Os mártires que são capazes de vencer a injustiça. O livro de Daniel é justamente para inspirar os leitores, né? Naquele momento, o próprio povo de Israel que vivia o exílio, ouvia as acusações falsas, a também caminhar na fidelidade mesmo diante das injustiças e continuarem crendo que Deus os ampararia, que traria sempre para eles respostas de salvação. Então vamos entrar dentro do contexto do livro. Não vou ler toda a história porque é bem grande, é o capítulo 13 todo do livro, mas dá para a gente ir acompanhando em alguns pedaços, alguns trechos. Como, por exemplo, inicia com a história de Susana, que é uma jovem casada com um morador da Babilônia chamado Joaquim. Ela é filha de Eucias e, como diz a própria história, ela era muito bonita, mas principalmente a sua beleza se encontrava por ser temente a Deus. Olha que belo, perceba, ser temente a Deus é a maior virtude que um cristão, no caso nós, ou no caso também no povo de Israel, um israelita poderia ter dentro do exílio principalmente, aonde a dificuldade em manter a fidelidade por falta dos cultos, por falta das lembranças das maravilhas que Deus tinha feito no período do Egito, agora encontrado dentro de um exílio, onde parece que as esperanças têm se acabado, Deus suscita uma jovem que é temente a Deus. E por causa disso, ele sempre vai ampará-la. Observemos os traços. Aqui também aparece o contraste de uma mulher que é temente a Deus contra dois anciãos que foram chamados para serem juízes do povo, homens de respeito, de referência e reverência, que deveriam tratar com dignidade esse chamado que eles tinham, de serem juízes, ajudarem o povo a viver a paz e a justiça no exílio. E esses homens, anciãos, tinham o dever de zelar, mas, no entanto, eles deixaram-se levar pelas suas paixões, o perigo das paixões. E por se deixarem levar pelas suas paixões, foram seduzidos, não pelo temor que Susana tinha a Deus, mas foram seduzidos pela beleza física que ela trazia. E por causa disso, deixaram-se contaminar e permitiram que o pecado entrasse em suas vidas. Há um trecho do livro que diz assim, no versículo 9. Eles procuravam desviar o próprio pensamento para não olharem o céu, nem se lembrarem do seu justo julgamento. Ambos estavam transtornados por causa dela, mas um não contava para o outro o próprio tormento. Então o pecado ele começa a entrar assim na vida da pessoa que deve buscar a justiça. Entra pela sutileza, pela falta de oração, pela falta de lembrança do quanto é belo ser fiel a Deus.
E esses dois juízes, mesmo sem perceberem, os dois estavam se tornando idólatras, adúlteros em seu coração. Cristo nos lembra isso no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus. Então, quando cobiçares uma mulher no teu coração, já cometestes adultério com ela. Já cometeste adultério, ou seja, já traístes a tua fé, já traíste a tua moral, a tua convicção. Então, esse era o caso desses dois anciãos. E por causa desse motivo, eles desviavam o olhar do céu. Ou seja, não buscavam rezar, não buscavam meditar os seus próprios crimes para assim se converter e não cometer um pecado maior que estava para acontecer. Então, quando eles se perceberam inebriados pelo pecado, tiveram que confessar um para o outro. E o detalhe, em vez de eles se repreenderem, de um corrigir o outro e buscarem juntos o arrependimento, foram mais além do que já haviam traído no coração. Buscaram executar o pecado de fato e começaram a combinar como eles fariam para seduzir Susana e fazer com que ela traísse a sua convicção, a sua moral. E dessa forma, eles se esconderam no jardim que ela costumava tomar banho para pegá-la de surpresa e assim ameaçá-la se preciso, caso ela não cedesse aos seus caprichos. E foi exatamente o que aconteceu. Eles abordaram Susana, ameaçaram condená-la à morte, inventando uma mentira a respeito dela, para assim poder ter uma relação com ela e cometer o adultério mais ainda, cometer o pecado da idolatria no seu coração mais ainda. E Susana, que era temente a Deus, preferiu a morte. É interessante, a força do mártir. Aqui expressa no livro de Daniel, mais uma vez, a força do mártir. Lembra dos jovens que estavam na fornalha, como foram fortes e valentes, dizendo, mesmo que tu nos lance na fornalha e que Deus não nos salve, nós continuaremos sendo fiel. A mesma coisa Susana mostra aqui. Mesmo que vocês me condenem, eu prefiro cair nas mãos de vocês do que trair Deus, do que trair a minha fé. Olha que belo. Olha como Susana representa o povo fiel. O povo que não se entrega ao exílio, que não se entrega à idolatria, que não se entrega às paixões. E assim acontece. Eles fazem acusações falsas, chamam todo o povo, dizem que Susana estava tendo uma relação, um caso com um jovem no qual eles não puderam agarrar, porque ele era mais forte, mas que conseguiram conter Susana e que agora estavam prontos para serem juízes justos novamente, acusando aquela mulher que era idólatra, aquela mulher que era adúltera. Lembram também de um caso parecido na Sagrada Escritura, lá no Novo Testamento, onde Cristo é levado a Jesus Cristo uma mulher adúltera, pega em adultério. Aqui as histórias são parecidas, mas o enredo é diferente, porque uma é pega em adultério, mas Jesus a salva pedindo misericórdia e mostrando que nós devemos perdoar os pecados uns dos outros e dar uma segunda chance. E nesse caso aqui, que é mais grave, porque Susana não caiu em adultério, não caiu em contradição e já estava condenada à morte, e surge um jovem, Daniel, com o Espírito de Deus, possui Daniel, olha, um sinal característico de um profeta. Os profetas, eles eram possuídos pelo Espírito de Deus, que fazia com que eles fossem justos, fizessem julgamentos justos. Então Daniel, um jovem, ele tem a graça de ser nomeado pelo próprio Deus como juiz daquela causa que estava sendo uma causa de injustos, de homens e mulheres, de homens desonestos, que estavam condenando uma mulher justa à morte. Então Daniel aproveita a situação para instigar e convencer o povo que aquele julgamento estava sendo falso.
aproveita do 8º mandamento, se eu não me engano, se não me falha a memória, o mandamento que diz não levantar falso testemunho. Eles estavam cheios de pecado. Eles já tinham cometido o pecado do 6º mandamento, já haviam cometido o pecado do falso testemunho, cobiçar a mulher dos outros, já tinham cobiçado uma mulher casada, cobiçado, levantado falso testemunho, pecado no seu coração, cometendo adultério em seu coração, e também já iam cometer mais um pecado contra os 10 mandamentos, que era matar. Aquilo que não matar, eles já estavam para fazer isso, para executar esse plano maléfico. Acontece que Daniel os separa e faz com que eles entrem em contradição. E por causa desse motivo, Deus mostra ao povo que ser fiel a Ele é mais importante do que confiar em suas próprias forças, em suas próprias expertise. Susana é a representação perfeita de quem é fiel, quem é obediente a Deus, quem não se deixa levar pelas contaminações do mundo, quem se deixa realmente ser inebriado, ser conduzido por Deus e pela sua palavra. Enquanto os velhos representam homens que se deixaram levar pelas suas paixões, que inclusive têm uma vocação linda, que são chamados a serem fiéis ao povo, à lei, no caso a lei de Moisés, mas que se deixam contaminar pelas suas paixões. E nos nossos tempos de hoje, acontece muito isso às vezes. Pessoas que são chamadas a ser juízes, a serem promotores da paz, mas se deixam corromper. Se deixam corromper pelo dinheiro, pela fama, pela própria vaidade e traem, desobedecem, se afastam daquilo que realmente tinham antes convicção, da justiça, do amor, da verdade, e se deixam levar pelas suas próprias paixões. Mas aqui mostra que o verdadeiro mártir, o verdadeiro bom testemunho, é aquele que é capaz de continuar fiel, mesmo diante das situações mais adversas. E um último detalhe desse midrash maravilhoso que tem no livro de Daniel, deste capítulo 13, onde diz: todo o povo voltou correndo. Senhores do conselho, chefes da família, disseram a Daniel: por favor, sente-se aqui conosco para nos explicar melhor tudo isso, pois Deus já lhe deu ancianidade. Ou seja, Deus deu sabedoria a Daniel. Deu o dom do conselho, da fortaleza. Deus deu para ele a capacidade de fazer um verdadeiro julgamento, dando uma lição naqueles anciãos que eles que eram para ser juízes sábios, homens que defendem a verdade e a justiça, mas se deixaram levar e se corromper pelo pecado. Assim Deus contradiz toda a sabedoria humana. A sabedoria de Deus é muito maior, muito mais grandiosa que qualquer sabedoria humana. E quando a sabedoria humana se deixa levar pela corrupção e pelo erro, se afasta de Deus e comete pecados maiores. Então, amados irmãos, que nessa quarta-feira que nós estamos refletindo o livro de Daniel, você possa ler capítulo 13, trazer para a sua própria vida, para a sua história, pedir a Deus conselho, sabedoria, para guiar e não se deixar corromper pelo pecado e nem pelas paixões deste mundo. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Fique em paz e que Deus abençoe grandemente cada um de vocês. Aproveitem, curtem, comentem, compartilhem esse nosso podcast.